Deixa eu destacar mais um trecho, deixa eu só destacar mais um trecho da fala do presidente Bolsonaro na praia de Copacabana, quando o presidente discursou para aquela multidão. Ele concentrou os ataques, como a gente está dizendo aqui, a políticos de esquerda. Ele chegou a falar o seguinte, abre aspas, esse tipo de gente tem que ser extirpada da vida pública, fecha aspas. E atacou o ex-presidente Lula, candidato à presidência pelo PT. Compare o Brasil, os países da América do Sul, compare com a Venezuela, compare com o que está acontecendo na Argentina e compare com a Nicarágua. De comum esses países têm nobres que são amigos entre si. Todos os chefes de Estado das nações são amigos dos quadrilheiros e nordilheiros que disputam a eleição do Brasil. Esse tipo de gente tem que ser extirpado da vida pública. Ele chamou o ex-presidente Lula de quadrilheiro de 9 dedos e disse, Felipe, eu posso falar palavrão, eu não sou educado, mas pelo menos não sou ladrão. Pelo menos eu acho é isso que o presidente disse também num trecho desse discurso, Felipe. Pois é, Márcio, eu vinha falando que ele ia investir no antipetismo, ia tentar colar a imagem da corrupção no Lula, e ele não consegue uma entrada muito grande com a população de baixa renda, até 2 salários mínimos, porque o Lula sempre teve discurso e fez muita propaganda sobre o Bolsa Família, mas esse discurso antipetista cola com uma parcela do eleitorado entre 2 e 5 salários e também os mais ricos acima de 5 salários. Então, ele investe nisso profundamente. Agora, ele falou em Brasília também que a pátria dele, o governo dele, na verdade, combate a corrupção para valer. E isso é bastante questionável, para dizer o mínimo. O próprio Jair Bolsonaro ajudou a afrouxar a legislação penal, foram inseridos jabutis ali no pacote originalmente anticrime, restrição à delação premiada, restrição à prisão preventiva, criação da figura do juiz de garantias, tudo isso foi sancionado pelo presidente da República. Alterações na lei de improbidade, inclusive a defesa dele usa no caso da Val do Açaí, que é apontada pelo Ministério Público como funcionária fantasma durante 15 anos do Jair Bolsonaro. Então, há muita hipocrisia também no discurso dele. Agora, que o Lula tem uma imagem que, com um segmento significativo do eleitorado, pode ser explorada negativamente pelo Bolsonaro, pode, e ele partiu para o tudo ou nada para aumentar a rejeição do Lula. É nesse tudo ou nada que houve uma reação muito forte dos partidos de oposição. Ciro Gomes fez uma live direto de Minas Gerais condenando as falas do presidente. O PV, o PT, todos os partidos de oposição se manifestaram já com indicações de representações na Justiça Eleitoral contra o dia de hoje pela postura do presidente Jair Bolsonaro. A gente vai trazer esses detalhes ainda dentro dessa edição do CNN Prime Time. Eu continuo com você, Thaís, falando nesse tema corrupção e nessa tentativa, como bem disse o Felipe, de mais uma vez grudar a imagem de corrupção no candidato Lula, no PT. Será que deu certo dessa vez e, principalmente, será que vai dar tempo de fazer isso para um bom resultado até o primeiro turno? Márcio, a gente ainda não sabe se o presidente hoje, nos eventos, fica claro que talvez ele não tenha furado a sua bolha. Mas a gente não sabe se a repercussão desses eventos vão encontrar aquilo que você falou agora há pouco. Se vão encontrar aquele eleitor indeciso, se vai ter impacto no eleitor indeciso. Felipe, agora há pouco nos disse que o eleitor se influencia cada vez menos com isso. Mas a gente precisa esperar as próximas medições. Mas eu queria só colocar mais uma informação aqui. Além de todas essas ações que você citou, propostas pelos partidos que estão na disputa presidencial no que diz respeito a possível abuso de poder político e econômico nos atos de hoje, principalmente pelo fato do uso da máquina pública, que é a linha, por exemplo, da ação do PT, eu perguntei também ali no QG petista se eles estão pensando em ações específicas que digam respeito a essas declarações em relação ao ex-presidente Lula, a própria Janja. Então, há uma avaliação disso, mas, por enquanto, eles estão focados na chamada AGE, que é uma ação mais sofisticada, que precisa de mais atenção,
que é isso? Para demonstrar esse suposto abuso de poder político e econômico. Quando a gente voltar no assunto, eu trago mais bastidor disso. Muito bom, Thaís, só deu só um pitaco. Pitaco, Yuri Pita. Só uma pitada. Só uma pitada. Vamos ver então já uma reação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no tweet. E ela escreveu o seguinte: como explicar os 51 imóveis comprados em dinheiro vivo, Bolsonaro, por você e seus filhos? É uma mensagem diretamente escrita ao presidente. Gleisi continua: que moral você tem para acusar Lula ou quem quer que seja? Se seu filho ou você guardassem dinheiro que ganharam como deputados, não daria para comprar nem a mansão de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro, que dirá 51 imóveis. Ela se refere, Gleisi Hoffmann se refere ao recente escândalo denunciado pelo site UOL. Caio, a gente vê uma reação aí do PT tentando grudar também a pecha de corrupto à campanha de Jair Bolsonaro, a figura de Bolsonaro e sua família. Exatamente. Nesse caso, que é um caso recente, é o mais recente das acusações aí contra o presidente Jair Bolsonaro, e é uma estratégia deliberada que depois lá do debate da Bandeirantes, em que o presidente Jair Bolsonaro questiona o ex-presidente Lula diretamente sobre corrupção, a primeira pergunta, e o Lula titubeou, a partir dali passou-se dentro do QG petista a se delinear uma estratégia para esse tipo de ataque. E essa foi a estratégia encontrada, que é pegar esse caso dos imóveis, revelado pelo portal UOL, porque é tido como um caso fácil de entender, um caso novo, um caso recente e que o eleitorado, em princípio, consegue captar a mensagem facilmente. E acho que está sendo um equilíbrio que está dando certo, né, Yuri? Acho que está se conseguindo brigar corrupção com corrupção aqui, ou não? Não sei se brigar de forma equilibrada, porque é inegável que o PT tem uma imagem que ficou muito fortemente vinculada a essa questão da corrupção. Primeiro, lá no caso do Mensalão em 2005, que não teve efeito, não impediu a reeleição de Lula em 2006, mas que ainda em 2012 teve alguma repercussão quando houve julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação penal, mas principalmente com a Operação Lava Jato a partir de 2014. Não houve tempo naquela eleição de prejudicar, mas dificultou muito a reeleição de Dilma Rousseff. Foi a presidente reeleita com menor margem de vitória, de vantagem sobre o seu adversário em segundo turno. E a gente está falando desde 2014 para cá, ainda que nos últimos tempos a Lava Jato tenha sido bastante questionada, tenha ocorrido a anulação das condenações de Lula, mas é uma imagem muito forte de 8 anos de pancadaria em cima do PT. E ao passo que Bolsonaro passou a ser alvo de 4 anos para cá, e mesmo assim na campanha de 2018 não foi tão atacado, porque desde o episódio do atentado que ele foi vítima 4 anos atrás com a facada, ele conseguiu ser protegido, digamos assim, desses ataques mais incisivos. Então, ainda é difícil conseguir colocar esse tipo de disputa no mesmo patamar. Mas tem uma questão importante que a Quest nos ajuda a explicar. A corrupção não é um tema prioritário desta eleição. É uma forma, sim, de desgastar, a aumentar a rejeição de Lula, no caso da estratégia de Bolsonaro, e também é uma forma de defesa da campanha de Lula contra os ataques de Bolsonaro. Mas não é o tema que está mais na lista da agenda dos eleitores. O Bolsonaro precisa levar a eleição para o segundo turno. E para ele fazer isso, ele tem que aumentar a rejeição do Lula. E aumentar a rejeição do Lula é relembrar as pessoas da corrupção. E eu concordo com o Yuri, eu acho que não são coisas equivalentes na cabeça do eleitor. Quando eu falei Bolsonaro coisas e Lula no tema corrupção. Quando eu falei lado a lado, talvez eu tenha me expressado mal. Eu quero dizer que não é exclusividade de apenas um lado. Principalmente se a gente lembra das denúncias de corrupção no Ministério da Saúde para comprar vacina, no Ministério da Educação para venda de Bíblia, agora com os imóveis. Quer dizer, há armas para os dois lados se oferecerem. É a resposta que o PT está tentando encontrar, mas do mesmo jeito que a falta de empatia do Bolsonaro da pandemia, essa sensação que tem de que ele não cuida dos mais pobres é o grande calcanhar de Aquiles dele, a corrupção é o grande calcanhar de Aquiles do PT. Mas como o Yuri bem colocou, né, Felipe? Isso parece que não está muito na cabeça das pessoas. É tanta preocupação com o bolso que talvez não esteja se olhando muito para a corrupção. As pesquisas mostram isso mesmo? É que cada eleição, mas tem uma história, né? Uma narrativa que, no fundo, é o que vai determinar o vitorioso. É menos sobre os candidatos, na minha avaliação, e cada vez mais sobre essa história. Em 2018, a história era, não havia nenhum candidato
de situação, isso é muito importante lembrar. Todos os candidatos defendiam a mudança de alguma maneira. A questão é saber quem seria a maior mudança. E o Bolsonaro conseguiu ser a maior mudança em 2018, surfando nessa onda anticorrupção que havia naquele momento. Agora, a principal preocupação dos brasileiros está distante de ser a questão da corrupção. Isso não quer dizer que as pessoas não se preocupem com isso, mas elas têm outras prioridades. Por exemplo, na última rodada da pesquisa Genial Quest, a economia continua sendo o principal problema, seguido agora das questões sociais. A fome e a miséria crescem de maneira significativa como o principal problema apontado pelos entrevistados, como o tema relevante nessa campanha.